Irmãos, a paz do Senhor, que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com a vossa vida e que esse seja um tempo de refrigério, de reflexão e principalmente de sermos edificados pela palavra de Deus, de sermos confrontados por ela, impactados pelo poder da palavra e alimentados por esse maná do céu. Que nós sabemos para onde iremos nós, somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 24. Principalmente em detrimento do que nós estamos vivendo neste tempo e o porquê muitas das vezes, infelizmente, sinto que vejo uma inércia muito grande, uma falta de empatia com a proposta original de Cristo a respeito do seu evangelho e de como Deus espera que nós venhamos promover o evangelho de Jesus, mas entendermos o que foi dito na epístola de Tiago, onde testifica, nós não devemos ser ouvintes, mas não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E muitas das vezes coisas tão necessárias e importantes não está sendo praticado nesse tempo e sim negligenciada. E tem sido um fator significativo para que a igreja do Senhor venha perecer e ficar tão fragilizada e vulnerável. Assim, eu quero que você leia comigo a palavra do Senhor, que diz: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Conversando com algumas amigas, no final de semana, esses dias, em torno de 2 dias, e nós estávamos falando a respeito de como existe uma carência muito grande das pessoas a respeito do acolhimento, a respeito de uma assistência espiritual, de um suporte espiritual e principalmente de a gente conseguir ver explícito uma referência de amor, de misericórdia e de justiça por parte da igreja do Senhor. Isso não rotulando uma denominação, mas a respeito do povo de Deus. Que nós, como igreja, de que maneira nós estamos derramando a santidade, externando o amor, a misericórdia e a justiça de Deus para quem precisa. E isso já era confrontado por Jesus lá em Mateus capítulo 23, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, 23. Ele vai dizer: vocês dão um dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas sem negligenciar os preceitos mais importantes, que é o amor, a fé, a misericórdia, a justiça. E essa hipocrisia sempre foi confrontado por Deus através de Jesus, porque nós víamos doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, argumentativos em que se incitasse as pessoas a cumprir a lei de Moisés. Só os mandamentos judeus, em torno de 613 mandamentos, 39 proibições só no sábado, mas eles não tinham o amor, não tinham a misericórdia. Jesus incita, ele começa a descrever no capítulo 23 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, uma deficiência, uma ineficiência deles, porque eles diziam assim: vocês estão colocando fardos pesados sobre os ombros dos outros, que nem com o dedo vocês querem levantar. Jesus vai dizer no início dos versículos, dos primeiros versículos do capítulo 23, a seguinte palavra: olha, imiteis, façam o que eles vos dizem, mas não imiteis o que eles fazem, porque eles dizem
e não fazem. Outras traduções vai dizer assim, porque eles dizem, mas não vivem, eles pregam, mas não vivem o que pregam. E é muito sério isso. Uma das coisas que Cristo mais quer incitar em nós nesse tempo é nós entendermos porque que nós precisamos buscar ter o conhecimento das Escrituras. Não existe outra forma de nós não perecermos se nós não buscarmos ter como respaldo a Bíblia, tê-la como manual de vida. Se nós continuarmos negligenciando os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, e não fazer da Bíblia o manual de vida, a gente vai perecer. E assim, nós vemos tantos cristãos tomando decisões, tendo atitudes que são totalmente incoerentes e incompatíveis com as Escrituras. E por isso que muitas pessoas estão sendo afetadas espiritualmente. Por isso que existem pessoas que estão morrendo espiritualmente. E por isso que existem pessoas que estão significativas, sendo agentes de Satanás para extrair pessoas da presença de tirar pessoas da presença de Deus. Eu entendo que é uma responsabilidade individual. Eu compreendo que é uma decisão tua, é o seu posicionamento. Mas nós precisamos entender que principalmente aquele que configura uma posição de liderança, configura uma posição de referência de cristandade. A gente precisa entender assim que nós temos responsabilidade. É como se nós fôssemos uma vitrine. É muito difícil nós queremos promover o Evangelho de Cristo sem derramar o amor. É muito difícil nós queremos promover o Evangelho de Cristo e nos intitularmos como cristãos sem que nós sejamos justos. É muito difícil que nós queiramos testificar como servos de Deus, como filhos de Deus, sem que a verdade seja atribuída na nossa vida e através da nossa vida e da maneira como que nós lidamos com as pessoas e como nós somos transparentes umas com as outras. A maneira de lidarmos com sinceridade, com verdade, com transparência. E interessante que, infelizmente, existem pessoas que negligenciaram tanto a mentira na sua vida que não perceberam que é um tipo de pecado que está sendo cauterizado e que está atrofiando a sua espiritualidade aos poucos, que está destruindo a sua vida espiritual, está acabando com a sua vida e não está percebendo. Pessoas moralmente estão sendo atingidas, atacadas. Existem pessoas que continuam em posições, mas não são moralmente respeitadas. Continuam em posições, mas não têm credibilidade. Porque as suas posturas, os seus posicionamentos, as suas ações não contribuem por aquilo que é proferido. E muitas das vezes você sabe muito bem que aquilo que vai determinar e dar consistência sobre o que falamos, sobre o que proferimos, são as nossas atitudes compatíveis com o que pregamos, com o que cantamos, ou com aquilo que defendemos. E nós seremos incitados muitas das vezes, meus irmãos, a ir na contramão das Escrituras. Muitas das vezes a conveniência, aquilo que é fácil, aquilo que é cômodo me atrai, porque não me dá trabalho. Eu não quero nesse tempo que a gente possa nos acostumar, nos acomodar, ficar nesta zona de conforto, aonde nós não somos impulsionados a lutar por aquilo que é certo e por aquilo que traz vida. Nossas igrejas não podem apenas estar abarrotadas de pessoas que não interagem, que não prestam culto a Deus, que não vão à casa de Deus para prestar um culto, mas elas precisam estar abarrotadas de pessoas cheias do Espírito Santo, de pessoas tementes a Deus, de pessoas com um propósito de cumprir a promessa de Deus, de desfrutar da plenitude da promessa de Deus e viver o propósito de Deus para a vida dela. As igrejas não podem estar abarrotadas de pessoas que só servem apenas para sentar no culto e dizimar no gasofilácio, mas elas precisam estar cheias de pessoas que almejam e têm sede de almas.
E é por isso que existe uma grande rotatividade hoje eclesiástica. Existe uma dificuldade muito grande de se fechar as portas dos fundos da igreja. Porque existe um êxodo muito grande. E não se pode apenas responsabilizar quem não tem compromisso. Ou quem não tem interesse de permanecer na congregação. Existe uma corresponsabilidade de nós entendermos o que está acontecendo. Porque hoje existe um êxodo muito grande. Pessoas que de forma significativa estão abandonando as suas igrejas. Será que a responsabilidade deve ser atribuída 100% à pessoa que aparentemente não tem compromisso? Como nós estamos enxergando o papel de cada cristão dentro do templo, ou principalmente como está a sua funcionalidade dentro do corpo de Cristo? Porque um corpo, para ser corpo, precisa ter todas as partes. Porque se há apenas uma parte, não é corpo, é apenas um membro. E para ser corpo, todas têm que ter a sua funcionalidade concernente pela direção do Espírito Santo, aonde não tem confusão, mas tem paz e tem entendimento. Então, está perdendo-se a sensibilidade de poder se doar por outro, de ser o suporte espiritual. A palavra de Deus vai dizer: suportar-vos uns aos outros em amor. Não no sentido de tolerar o outro, de engolir o outro, mas de dar suporte espiritual para o outro. A Bíblia vai dizer na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1: vós que sois fortes, sedes pacientes com as fraquezas dos fracos, para não agradar a vós mesmos. Então, é de ter esse discernimento a quem eu posso dar um alimento mais sólido, ou a quem ainda precisa de leite, a quem eu preciso ainda discipular, a quem eu preciso caminhar, com quem eu preciso ainda interceder, me colocar na brecha, buscar a libertação, a cura, a restauração, a restituição, a mudança de caráter. A paz do Senhor, irmã Benedita, a paz do Senhor. A mudança de caráter, a transformação na sua vida. Nós precisamos incitar as pessoas e confrontar o pecado delas, para que elas não permaneçam no erro, para que o erro dela não venha se tornar um ciclo de repetições. Se você não molda o caráter, se você não incita e não confronta as feridas, o pecado, a mentira, o engano, os erros serão um ciclo que sempre irão se repetir. E por isso que a igreja vai ficar fragilizada e vulnerável ao ataque do maligno. Por isso que o corpo de Cristo vai ficar fragilizado e vulnerável. E existe essa deficiência de as pessoas estarem tão ocupadas que não conseguem mais se doar para o outro, de se importar com o outro. Você serve enquanto você está produzindo, enquanto você não me dá problema, enquanto você não me arruma confusão. Mas quando eu me reporto às Escrituras, eu vejo um Jesus que nunca desistiu de ninguém. Eu vejo Jesus, ele sendo fatídico em confrontar o pecado para que a pessoa não permaneça no erro, mas incitá-la a se arrepender e a permanecer no centro da vontade de Deus. Quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, nós vemos que ele era um homem impulsivo, explosivo, mas Deus tinha uma chamada na vida dele, e é esse discernimento que você precisa ter. Ter o mesmo discernimento você deve buscar o discernimento que vem do Pai, de você entender que há um propósito de Deus na vida de cada um, uma chamada de Deus, que você não deve desistir de ninguém, que você deve se colocar na brecha e buscar a face de Deus. A Bíblia vai dizer assim que em dados momentos Pedro oscilou, ele demonstrou a sua impulsividade, a sua agressividade, quando ele cortou a orelha de Malco, quando ao mesmo tempo ele estava revelando que Cristo era o Filho do Deus vivo, quando Jesus falou a respeito da sua morte, ele falou assim para Jesus: jamais isso vai te acontecer, tenha compaixão de ti. Jesus vai virar para ele e dizer: para trás de mim, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Jesus vai dizer, teve um determinado momento que disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás
me pediu para vos ir andar, ou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse, e quando te converteres, fortalece seus irmãos. Pedro disse que morreria e seria preso por Cristo, mas Jesus disse, olha, você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E somente depois, lá no capítulo 21, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, que o ministério de Pedro é restaurado, que há uma mudança na vida dele, porque Jesus não desistiu dele, sabia da chamada, sabia do propósito. A Bíblia vai dizer que lá em Atos, no capítulo 2, na sua primeira pregação, a palavra de Deus diz assim, que quando Pedro prega, após a restauração do seu ministério, quase 3.000 almas são salvas e batizadas. Então, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão apenas buscando o que é aparente. Eu quero aquilo que não me dá trabalho. Você tem problema, mas não demonstre. Se não está sendo exposto, não tem problema, não precisa cuidar. Se está algo aí que está fedendo, que está podre, está encoberto, vamos deixar do jeito que está, porque senão vai dar trabalho. E as pessoas não estão mais preocupadas em querer salvar vidas. Elas não estão preocupadas em querer restaurar, restituir, libertar. E o problema é que todos nós precisamos disso, precisamos de transformação, passamos por momentos de fraqueza, de desânimo, passamos por momentos de debilidades. A paz do Senhor, irmã Rafaela, a paz do Senhor. Passamos por momentos de dificuldades. Lembra de 1 Reis 19, Elias, o grande profeta, que em 1 Reis 18 tinha matado os 850 profetas de Baal. Porque são 400 profetas de Baal e 450 de César. Eu acho que é César. Mas dá 850 profetas de Baal. Ele mata a espada, mas após a ameaça de Jezabel, esse homem foge com medo, senta debaixo de um zimbro e, Senhor, não tenho mais o que pode acontecer comigo, eu desejo a morte. Ele estava com medo, e todos nós temos medos. As pessoas querem tanto viver uma mentira, um engano, um fingimento, querem aparentar algo que não é a realidade das vossas vidas, querem ocultar as suas próprias batalhas, suas próprias fragilidades, querem encobrir as suas próprias falhas, ao invés de permitir que o Espírito Santo confronte as nossas feridas, confronte os nossos sentimentos, confronte o nosso pecado e transforme a nossa vida para estarmos mais aptos e mais próximos de Deus, porque nós não queremos ser expostos na nossa vergonha, nós não queremos ser expostos na nossa mentira, nós não queremos ser expostos na nossa hipocrisia, mas todos os dias Deus, ele não permite que aquilo que está em oculto permaneça do jeito que está. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 8, versículo 17, que o que está em oculto será revelado, o que está escondido será trazido à luz. Existem pessoas vivendo um engano no casamento, mas sobem no altar e vivem como se nada tivesse acontecido, e veem o casamento atrofiando, se defiando, não busca cura, não busca restauração, não tapa as brechas, e continuam sendo um instrumento, dando legalidade para o seu próprio ministério. E não para, não, agora nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos restaurar a nossa casa. Não cuidam demais dos filhos dos outros e esquecem dos seus próprios filhos. Não prestam atenção nos seus filhos. Não prestam atenção na necessidade dos seus filhos. E como eles estão sofrendo, o que eles estão vivendo, quais são as suas necessidades, quais são as suas debilidades, quais são as suas fraquezas, as batalhas que eles têm enfrentado. Porque a gente se acostumou a viver uma mentira. Nós queremos sempre aparentar para as pessoas que nós vivemos muito bem, que não temos problemas, que não temos dificuldades e não lutamos para viver a verdade e as bênçãos que Deus tem para nós, como diz a palavra. A palavra de Deus testifica que Ele já nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. O que nos impede de desfrutar da bênção? Não é Deus, é o nosso próprio pecado, é a nossa mentira, é o nosso orgulho, é a nossa soberba.
É nós lutarmos ardentemente pela nossa aparência e reputação, mas não forjamos o nosso caráter em Deus. Perdão. Nós não lutamos para forjar o nosso caráter em Deus, para termos o nosso caráter inserido em Deus. É por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo nesse tempo. A gente, mas como isso aconteceu? Mas existiam sinais, existiam profetas falando, a palavra de Deus já estava alertando, Deus já estava nos instruindo, Deus já estava pregando, mas as pessoas não deram ouvidos a Deus. E agora é muito fácil nós abandonarmos pessoas. Quando é conveniente, nós seguramos as mãos. E quando pode nos afetar ou manchar a nossa vida, nós soltamos as mãos das pessoas e entregamos ela para o diabo, para o inferno. Porque nós não lutamos pelas almas. É como se nós estivéssemos dentro da igreja apenas para cumprir um ritual, não para buscar a salvação e promover o evangelho para que mais vidas sejam salvas. Essa é a proposta do evangelho de Cristo. Essa sempre foi a proposta da igreja primitiva. De salvar, curar, libertar. É por isso que nós vemos tantas competições, ciúmes, invejas, a busca por cargos e posições dentro das igrejas. E nós não conseguimos ver de uma forma, eu não estou generalizando, porque cada um sabe do seu coração para com Deus, da sua sinceridade. Cada um de nós prestaremos contas ao Senhor. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mas é como se salvar almas, quer dizer, buscar almas, ficasse em segundo plano. Nós estamos tão ocupados em cobrir as mentiras que dantes foram feitas, porque se você conta uma mentira, você vai ter que contar outra. E cada vez você vai ter que mentir mais. Porque cada vez se aproxima de que a verdade venha a ser exposta. E na verdade a gente perdeu o amor. Perdeu o amor e a misericórdia pelos outros. Nós somos hipócritas. Quando o profeta Natan, em 2 Samuel 12, ele confronta Davi, ele vai dizer, contar uma parábola dizendo, olha, tinha um homem rico, com muitos animais, e um que tinha apenas uma cordeirinha, e veio um viajante, o homem rico pegou aquela cordeirinha, matou e serviu para o viajante. A Bíblia diz assim que Davi, ouvindo essa história, ele se enfureceu e dizendo assim, olha, esse homem tem que ser morto, o que foi roubado tem que ser restituído 4 vezes mais. E o profeta Natan vai dizer assim, mas esse homem é você, Davi. Porque eu te dei palácios, te dei riquezas, te dei mulheres, e você se deitou com Betseba, adulterou com ela e matou Urias. A espada não vai se apartar da sua casa. Mas a Bíblia vai dizer assim que no Salmo 51, revelando, aleluia, o arrependimento genuíno de Davi, ele vai dizer, a partir do versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. E continuando, ele vai dizer assim, não retires de mim o teu espírito. E é aí que a gente precisa entender, as pessoas, elas não estão isentas de pecar. Mas como nós vemos nas escrituras que todos os homens na Bíblia que pecaram, nós não vemos eles, quando se arrependeram, nós não vemos eles repetindo os mesmos erros. E é isso que como cristãos nós devemos buscar. Não é perfeição. É temor, é obediência, é reconhecimento. Em Tiago 5,16 a palavra de Deus vai dizer, orai, confessai seus pecados uns pelos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Porque nós estamos tão preocupados conosco mesmo, com a nossa vida, que a gente se esquece que o outro precisa de nós. Aquele que caiu, aquele que está afastado, aquele que está desviado. E a gente gosta de promover o pecado do outro, mas a gente nunca se coloca como instrumento para que essa vida venha a ser alcançada novamente pela misericórdia de Deus.
que a salvação não se aparte da sua casa, que a cura, a libertação e que ela possa desfrutar do perdão genuíno de Deus. E por isso que hoje nós vemos uma superficialidade muito grande nas igrejas. As pessoas estão rasas, estão superficiais espiritualmente, porque não compreendem e não se alimentam das Escrituras. Deus, ele quer que nós tenhamos a consciência de que Deus é um Deus perdoador, mas não é um Deus que tolera o pecado. Deus é um Deus misericordioso, mas é um Deus que não quer que você fique se revolvendo na lama. É como diz aquele texto, é como o cão que come o próprio vômito e a porca lavada que se revolve na lama. Não é isso que Deus quer para a minha vida e nem para a tua vida. Nós não vamos ser melhores do que os outros. Isso não vai acontecer. Mas como nós estávamos vendo no capítulo 24, o que está acontecendo nesse tempo? Muitos estão traindo um ao outro. E eu não estou falando apenas de traição conjugal. Amigos. Liderança que trai uma outra. Amigos. Cônjuges. E se odiarão. Porque o inimigo ele tem cauterizado esse tipo de pecado. Para que as pessoas não percebam como o inimigo tem aos poucos roubado a vida eterna deles. Roubado a oportunidade de desfrutar uma eternidade com o Pai. Porque ele não tem mais essa chance, quer roubar isso de você. Quer roubar isso de mim. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer que nós percamos a credibilidade no Evangelho, porque infelizmente existem muitas pessoas brincando, zombando de Deus, brincando com a palavra, brincando com o altar. Não tem temor. Claro que nós precisamos entender no que diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos sujeitos a cair se nós não nos alimentarmos do Espírito Santo, da palavra de Deus, de uma vida de oração, de orar e também vigiar. Porque senão nós iremos perecer. E o inimigo ele quer roubar essa eternidade porque ele sabe que você tem a chance. Você tem essa oportunidade, ele perdeu a dele, ele quer roubar isso de você. Então nós estamos cada vez mais tendo atitudes que fazem com que a gente se envolva num ciclo vicioso de fracasso e derrota. Ele faz com que sutilmente os crentes venham descumprir as Escrituras de uma forma espiritualizada. Imagine, eu promovo o pecado do outro, falando que na verdade eu quero exortar o irmão, e descumpro o que está em Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejam julgados, porque a medida com que você medir, você será medido. A gente precisa tomar muito cuidado com a intenção do nosso coração ao falar de alguém ou do pecado do outro. Porque Deus conhece a intenção. Antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, Deus já conhece. Então o desejo do meu coração é que as pessoas comecem a se voltar para a palavra de Deus para não perecer. Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra de Deus. Então as pessoas estão sutilmente descumprindo as Escrituras e não estão percebendo. O inimigo tem se filtrado para que você não tenha fé. Porque tem muita gente entregando, tem muitos falsos profetas, tem muita gente mentindo no altar, tem muita gente falando coisas em nome de Deus, tomando decisão, falando em nome de Deus, entregando profecia em nome de Deus, sendo que Deus não pediu para falar nada. E a palavra de Deus vai nos instruir a respeito disso, em 1 João, capítulo 4, versículo 21. Não criais em qualquer espírito, mas antes provai se vem de Deus, porque há muitos falsos profetas pela terra. Mas a Bíblia também diz, não desprezeis as profecias. Então, a gente fica nesse meio, porque se levanta muitos falsos profetas e tem pessoas que já começam, já não acredito mais. E a Bíblia diz assim que não é pra gente desprezar a profecia. E tem pessoas desprezando porque tem muita gente mentirosa. Tem muita gente usando o nome de Deus para o seu próprio benefício. Manipulando as palavras e mexendo com as emoções das pessoas. Daí não acontece. As pessoas não exercem mais a fé. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Quanto também
ele quer nos incitar à rebelião. A Bíblia diz assim que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E como a rebelião vem? As pessoas querem, a gente vê tantas pessoas em posições corretas, em posições que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus se posicionou, mas não tem tido temor nessa posição. Então, tem feito com que muitas das vezes venham se rebelar contra eles, pecando. Então, o inimigo vai envolvendo a igreja, vai envolvendo as ovelhas, vai envolvendo a liderança num cativeiro espiritual, por descumprir as escrituras. E nós precisamos entender, olha, Jesus já tinha predito que essas coisas vão acontecer. As pessoas não vão amar mais. O amor de muitos vão se esfriar. Não vai se encontrar fé na terra. Muitos vão trair um ao outro, vai puxar o tapete do outro, vai enganar, vai fazer coisas duvidosas, obscuras, para conseguir o que quer, para prejudicar o inocente, para prejudicar quem anda na direção de Deus, quem faz o que é certo, quem confronta o pecado. E não é muito diferente do que acontecia no tempo dos profetas, onde eles eram perseguidos e mortos por pregar a verdade. Então nós estamos vendo hoje uma carência muito grande. Não tem muita disposição para as pessoas, para que aquele cumprimento da chamada, precisamos visitar as pessoas, precisamos nos importar com as pessoas, precisamos buscar a ovelha que está perdida, curar a que está ferida, ligar a que está quebrada. Mas cruzamos os nossos braços. Estamos confortáveis. E as pessoas estão confortáveis porque tem muita gente endossando o comportamento de quem está descumprindo a Bíblia. Está endossando. Não está fazendo nada. Está se conformando. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Nem com as coisas desse mundo. Não vos conformeis. Mas a gente está conformado com tudo. A gente não quer ter problema com ninguém. A gente aceita, fecha o olho para muita coisa porque a gente não quer ter problema. E a gente acaba sendo cúmplice. A gente não quer ter prova, não quer ter luta. Porque a gente já viu pessoas quase sendo massacradas quando tentaram questionar, quando tentaram confrontar. Quase foram mortas espiritualmente. Arrebentadas. Paz, Senhor, irmã Alva. Arrebentados por pregarem a verdade. E agora a gente precisa compreender, não é muito diferente. O inimigo tem trabalhado para colocar a corrupção na igreja, a mentira, o engano. Eu tenho uma serva de Deus ao qual eu tenho muita referência, ela é uma referência espiritual para minha vida. E ela fala assim, Rafa, para mim, o princípio de todo mal é mentira. E eu leio o texto de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 44, que diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Em Atos capítulo 5, versículo 4, você lembra que quando Ananias e Safira venderam um terreno? Na verdade, tem pessoas que deturpam um pouco a interpretação desse texto. Não é que os apóstolos queriam que eles entregassem todo o dinheiro para a igreja, mas que eles não mentissem querendo aparentar que eles eram uma coisa sem ser. Lá no capítulo 2, a partir do versículo 45, começa a falar assim, que quem era mais rico começava a vender suas propriedades e dividir com os mais pobres e todos viviam igualmente. E Ananias e Safira, eles tomaram atitude falando assim, é a mesma coisa assim, eles venderam por 400 mil e chegaram para os apóstolos e disseram assim, nós vendemos a nossa propriedade por 200 mil e estamos entregando todo o nosso dinheiro da venda para a igreja. Daí o que o apóstolo Pedro vai confrontar neles, isso é mentira, vocês não estão mentindo para mim. Você não mente, eles estão mentindo aos homens, mas a Deus. Porque vocês não precisam aparentar algo que vocês não querem. Ele vai dizer, olha, mas se te vendesse e retesse, não seria teu? A propriedade não é sua? Você não precisava dizer que você vendeu tudo. Fala que você vendeu sua propriedade e quis dar uma parte para a igreja.
mas eles queriam demonstrar que eles eram como aqueles que estavam entregando tudo. E quantos não estão assim? Deus, ele sonda o nosso coração. Quantos querem demonstrar algo que não vivem? Uma espiritualidade inexistente. Que uma espiritualidade que só é revelada dentro da igreja quando tem culto é rasa, é medíocre, é superficial. Porque ela não te sustenta. Uma espiritualidade que não faz você ter mudança de comportamento, nem ter o fruto do Espírito. Ou quando erra, Senhor, eu me arrependo, eu errei. Ter esse temor e voltar a fazer o que é certo, é mentirosa. E por isso que a palavra de Deus diz assim, que eles caem mortos. O significado da mentira, que nós sabemos, é engano, falsidade e fraude. A Bíblia vai dizer assim que quem usa de engano não prevalecerá na congregação do justo. A gente sabia exatamente que nós íamos viver tempos onde as pessoas sempre iriam agir, viver em conformidade que fosse conveniente e benéfico para elas. A maioria das pessoas vive assim. As pessoas não se preocupam com as nossas escolhas, como podem afetar a vida do outro. A maneira como eu lido com o outro, as palavras que eu profiro para o outro, as atitudes que eu faço com o outro, como pode afetar a vida dele. É como se as pessoas vivessem sem se importar com o outro, com o próximo. E se vivem assim, não estão cumprindo as Escrituras. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 13, que o amor ele não busca o próprio interesse. A Bíblia diz assim que nós devemos considerar o próximo superior a nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, existem práticas que estão na contramão das Escrituras. E por isso que a igreja está definhando. Está perdendo a credibilidade. Por isso que existe tanta tolerância com coisas que Deus não tolera. Por isso que existe tanta amor pelas coisas que Deus aborrece. E Deus, ele sonda o coração. Em 1 Samuel 16, capítulo 7, eu acredito, diz: Samuel, não vos atentes para a sua altura, nem para a sua aparência, porque o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Deus conhece a intenção. E, meus irmãos, nada vai ficar em oculto. Vai chegar o momento de tudo que nós semearmos, a gente vai colher. E por isso que existem tantas pessoas passando por grandes batalhas. Nós vemos assim que há uma parte significativa de cristãos que estão doentes emocionalmente. Com depressão, com transtornos de ansiedade, com síndrome do pânico. Cristãos que estão desanimados, carentes de visita, carentes de ajuda, do auxílio de Deus. Está sendo uma presa fácil para o maligno, porque não tem tido suporte. E a gente não pode ser egoísta a ponto de não compreender o que Deus quer de nós. Nós estamos agindo com as pessoas de forma rude, estamos sendo frios demais, estamos sendo egoístas demais. Não estamos percebendo que as pessoas estão precisando do que nós venhamos derramar o amor de Deus sobre elas, a misericórdia de Deus. E a gente precisa entender que existem certas práticas das quais nós estamos tendo, que nós não teremos a nossa salvação se a gente continuar nessa mesmice espiritual. A gente precisa abrir o nosso coração para viver a verdade. Não tem como tolerar o que a Bíblia diz que está errado. Não tem como amar o que a Bíblia diz que Deus aborrece. Não tem como você usar a sua boca para pregar, para cantar, para evangelizar, sendo que você usa a sua boca para mentir, caluniar, difamar o irmão e destruir a vida dele. Da mesma boca não pode jorrar a bênção e maldição. Deus a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente fez com o outro, daquilo que a gente inventou do outro. E a gente precisa amar,
amar. As pessoas estão precisando de ajuda. A igreja precisa despertar que as suas ovelhas estão feridas, machucadas, estão atrofiando espiritualmente, estão lutando para permanecerem de pé. Se você dizer, mas eu estou forte, glória a Deus, então se coloque como instrumento de Deus para ajudar quem está precisando. Liga para quem não está, você tá vendo que faz tempo que não aparece no culto. Faça uma visita, se coloque à disposição. Não pense assim que sai um, vem 10. Você não consegue cuidar de um, você não vai conseguir cuidar de 10. Não pense assim, não. Deus, ele quer que você alcance e desfrute da salvação. Alcance e desfrute da salvação. Porque Deus, ele não quer que você se limite a viver o pouco. Porque o que ele tem é muito. Enquanto nós queremos destruir o outro, achar que a posição do outro deve ser nossa, porque a gente vai fazer melhor, é muito triste isso. Porque eu penso que a gente tem que estar onde Deus quer que nós estejamos. Que a gente vai ter aquilo que Deus tem para dar para nós. Que a gente é aquilo que a Bíblia diz que nós somos. A gente não vai cumprir a chamada do outro, nem o propósito do outro. Porque cada um tem a sua função dentro da igreja, do corpo de Cristo, para salvar almas. O Espírito Santo, ele quer que a gente venha despertar. Porque o que está errado é errado, o que está certo é certo. E se você não abrir o teu coração para ouvir Deus nesse tempo, você vai perecer junto com os desobedientes. Que a gente também não pode ser negligente. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Perdão. Isso é 1 Coríntios 10, 12. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17 diz: se você sabe que deve fazer bem e nisso não faz, nisso você está pecando. A gente não para de se alegrarem com a queda do outro. Para de se regozijar com o fracasso do outro. Porque Deus vai cobrar de nós isso. Deus, ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração para a verdade. Que a gente venha transbordar do amor de Deus. Porque hoje tem cristãos que estão provocando aversão, ao invés de atrair pessoas para a presença de Deus. Por causa da vida de mentira, de engano. Uma vida totalmente desregrada das Escrituras. Se você quer o melhor de Deus para a tua vida, faça da palavra um manual de vida. Seja o Senhor Jesus Cristo sua única referência. Para que você possa viver o melhor dessa terra. Deus é um Deus que, nesse tempo, ele vai tratar com muita gente. Tem muitas pessoas enfrentando muitas batalhas. Mas a gente é vencedor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Salmos 34, 19, que o justo passará por muitas aflições, mas de todo o Senhor ele livrará. E tudo que foi feito nas ocultas, as escondidas, as estratégias tramadas contra a sua vida, Deus vai trazer tudo à tona. Eu lembro que no texto da palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 6, que quando o rei da Síria armava estratégia no seu quarto, Deus revelava ao profeta Eliseu. E Deus dava livramento a Israel, porque Eliseu avisava o rei de Israel: guarda-te de passares por ali. E o Senhor vai revelar a você em visões, em sonhos. Busca a face de Deus, se relaciona com Ele. Fica correndo atrás de profetada, não. Ele vai falar com você também. Mas Deus também pode usar os seus vasos, seus instrumentos para falar com você. Mas tem intimidade. Busque a presença de Deus. Sabe, você quer ser abençoado? Obedeça. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 diz assim: se observares os mandamentos do Senhor e seus estatutos, toda sorte de bênçãos te alcançarão. E a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmo. Tem algo contra o irmão, mas está oferecendo oferta. Não fala com o irmão, não dá a paz do Senhor para o irmão. Tem mágoa e não procura resolver o sentimento no coração. Mas busca estar no centro da vontade de Deus, o que for saudável para a tua vida.
É tempo da gente buscar a face de Deus, de a gente compreendermos o porquê Deus está permitindo algumas coisas na nossa vida, o porquê você vivenciou isso. Não se preocupe, porque você vai desfrutar. Deus é tua justiça. O Senhor Jesus é teu advogado. E você não vai perecer. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo pelo poder e autoridade do teu nome, para que o Senhor possa manifestar o seu poder, a sua glória, a sua unção. Que neste momento, Senhor, cada vida que for alcançada por esta live receba a visitação do teu Espírito, a bondade e a misericórdia do Senhor. E que o Senhor, nesta tarde, possa ir de encontro com a necessidade dos teus filhos. E que o Senhor possa manifestar o seu poder, manifestar a sua glória. Que o Senhor possa confirmar e garantir vitória na vida deles, aquilo que eles necessitam, aquilo que eles almejam para a vida deles, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Deus, dê vitória para os teus filhos, conceda cura, libertação, restauração, para aquilo que eles estão apresentando diante do altar, aquele anseio da alma deles, Senhor, confirme a vitória, para que o seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.